A Câmara Municipal de Elvas realizou hoje, sexta-feira, dia 20 de novembro, uma visita guiada ao Forte da Graça, onde foi inaugurado o Parque de Estacionamento Guilherme Martins. A cerimónia contou com as presenças do Presidente da Autarquia Elvense, Dr. Nuno Mocinha, Presidente da Assembleia Municipal, Paulo Canhão, Presidentes das Juntas de Freguesia, entre outros convidados. Após a inauguração do espaço, Guilherme Martins mostrou-se muito satisfeito com esta homenagem. Mas isso é bom demais para mim. O que tem acontecido, o que me tem acontecido, isto gostei mesmo. No seu discurso, o Presidente da Câmara Municipal de Elvas justificou o nome de Guilherme Martins para este parque de estacionamento. Bom dia a todos, obviamente, cumprimento o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, também os vereadores e o Sr. Vice-Presidente estão aqui presentes, os seus presidentes de junta, todos os nossos convidados, a comunicação social e obviamente uma saudação muito especial tanto ao Guilherme como à família do Guilherme. E uma pequena justificação porque é que esta inauguração se faz, porque é que é o nome do Guilherme e porque é que se deve entender como basicamente um ato simbólico, porque ele é efetivamente simbólico. Houve aqui, este terreno que vocês veem aqui do parque, era um terreno que era da propriedade do Guilherme, portanto, era da propriedade da família. E, na altura, este terreno, no fundo, tinha aqui uma questão mais afetiva do que outra coisa, dado que, como vocês sabem, se não fosse para este fim, aqui nada se podia construir. Mas, atendendo às palavras até que o Guilherme disse, nós achamos, em termos de Câmara, e falando com a família, se nos autorizava isso, porque é sempre preciso, cada vez que damos o nome de alguém, a alguma artéria, a algum parque ou o que seja, ter autorização, obviamente, da pessoa que lá vai pôr o nome. E foi com muita satisfação que a Câmara Municipal viu e que a família também viu que, no fundo, era um gesto, porque sem este gesto não era possível nós termos tudo o resto. Ou seja, e por isso a Câmara está reconhecida e é por esse reconhecimento que também faz, entenda-se, é como se fosse uma homenagem ao Guilherme. Ou seja, mais do que lhe dar o nome, é como se fosse também uma homenagem pela sua força que é necessário ter todos os dias para, no fundo, nos ir acompanhando e que temos muito gosto que ele nos acompanhe. E daí que não passa disso, ou seja, é mesmo um gesto que é feito de coração, é feito com gosto e que todos se revêem nele. Ou seja, aqui não há qualquer polémica. Às vezes, quando atribuímos o nome de alguma rua, existem polémicas, mas aqui é uma decisão que foi unânime da Câmara, era um compromisso que havia e sem cometer aqui nenhuma inconfidência. Lembro-me que na altura a mãe do Guilherme me disse: o Sr. Presidente vai mesmo fazer isso? Está aqui a prova, o Sr. Presidente efetivamente tratou dos procedimentos, porque quem faz isto é a Câmara. Mas, de facto, é bom também para mim honrar a palavra dada e, no fundo, estarmos na presença do primeiro passo daquilo que vai ser um longo caminho que vamos ter com o Forte da Graça. Dado que o Forte da Graça é, no fundo, um dos ex-libris que está classificado como Património Mundial, ele está praticamente em arte final. Como é sabido, a inauguração oficial é de 2 a 8 dias e vai ter a presença do Sr. Presidente da República para o inaugurar, tal qual como também havia esse compromisso logo na altura do 10 de junho, quando houve as comemorações em Elvas, ficou esse compromisso assumido e eu acho que de uma vez por todas os compromissos são para cumprir. E é isso que dignifica a política e os políticos. É que, no fundo, se comprometam com o que podem. E aqui houve compromisso, houve cumprimento das coisas que estavam comprometidas
e deve haver o reconhecimento por parte da Câmara daquilo que foi, no fundo, o contributo de cada um. E acreditem que aqui o contributo é coletivo. O contributo é dos elvenses, o contributo é das entidades, sejam elas as juntas de freguesia, seja ela a Câmara, seja ela a Assembleia Municipal, seja o resto dos organismos de Estado que aqui se envolveram e que foram muitos. Eu convido-vos, agora neste momento, a que nós possamos dar uma visita ao estado em que o Forte está, porque também têm saído algumas, eu não lhe chamo notícias, mas algumas informações que de alguma forma querem minorar aquilo que aqui está. Eu não quero valorizar aquilo que aqui está. Quero que vocês, com os vossos próprios olhos, valorizem vocês próprios, tirem vocês próprios as conclusões e vejam se, tal qual como eu, estou muito orgulhoso daquilo que vocês vão ver, se vocês também conseguem, entre vocês, ficarem com esse orgulho. Porque é bom não esquecer o seguinte: o Forte é património mundial, é verdade. Mas antes de ser património mundial, é património dos elvenses. Eu acho que todos os elvenses devem sentir o orgulho quando entrarem naquele Forte e virem a recuperação que nós fizemos. É uma recuperação global, ou seja, não é uma recuperação parcial. Não andámos a lavar a cara, não. Recuperamos o Forte completamente. E é isso que vocês vão ver com os vossos próprios olhos. É um convite muito especial, dado que havia também mais um compromisso da minha parte, tanto com os órgãos de comunicação social, que já tinham feito uma visita ao longo da obra, mais ou menos a metade da obra. Mas havia um compromisso meu de também os convidar para visitarem o estado final em que o Forte está. Depois, por outro lado, havia um compromisso meu com a própria Câmara, ou seja, os eleitos da Câmara foram todos convidados, todos os vereadores foram convidados para estar aqui hoje e acompanhar. E havia também outro compromisso meu, que era com os elementos da Assembleia Municipal, de os convidarem para virem visitar o Forte ainda antes de ele estar inaugurado. Por isso veio quem quis aceitar o convite veio, e achei por bem também, porque já tínhamos feito uma visita com os seus presidentes das juntas de freguesia, mas também estava a meio da obra, e eu acho que, no fundo, não é que aqui se ponha ninguém em primeiro ou ninguém em segundo, mas merecem também uma atenção muito especial da nossa parte, porque colaboram connosco todos os dias. Daí que agradeço a todos a vossa presença e convido-vos efetivamente a podermos dar uma visita ao Forte. Como é que se vai processar? Temos um autocarro para poder levar as pessoas todas para cima, deixam aqui os vossos carros, que depois o autocarro há de vos trazer outra vez para baixo, e vamos fazer uma visita ao Forte e no final vamos ter um pequeno convívio entre nós, vamos nos chamar um Alentejo de Norte. Ou seja, vamos praticamente fazer aquilo que vai ser a inauguração do Forte, obviamente sem alguns detalhes da inauguração, porque não temos quem inaugura. Ou seja, não se trata de nenhuma inauguração do Forte, mas trata-se de uma visita muito especial ao Forte da Graça. Muito obrigado a todos. Após a chegada de toda a comitiva junto à Porta do Dragão, o Dr. Rui Jesuíno, técnico superior de História na Câmara Municipal de Elvas, fez uma pormenorizada explicação sobre a história deste monumento nacional. No entanto, este Forte da Graça, quando foi construído em 1792, foi desenhado um pequeno lago, ou um espelho d'água, podemos chamar, na parte da frente do fosso principal. Quando o Forte se transformou em prisão militar e prisão política, esse espelho d'água deixou de existir e passou a ter simplesmente fosso seco. Ultrapassando depois o fosso, já estamos na zona magistral do Forte da Graça, passamos uma pequena sala que já faz parte das galerias de tiro, com algumas pinturas que pudestes ver. São pinturas que foram colocadas aí em 1961, eram pintadas pelos próprios militares que aqui estavam dentro e têm em conta a conduta militar que havia que ter no exército português. Ou seja, havia manuais de conduta militar no exército português. A maior parte dos militares que aqui estavam, ou que existiam no exército, ou dos prisioneiros, eram analfabetos e, portanto, a melhor forma de disciplinar
é através do desenho e da pintura. E é aí que surgem estas pinturas que estavam caiadas por cima, estavam tapadas e foram recuperadas durante esta empreitada da recuperação do Forte da Graça. Agora estamos na sala de reuniões, a antiga sala de reuniões do Forte da Graça, que tem uma acústica própria. Eu convido-vos depois a virem aqui ao centro e falar e ouvirem-se a vós próprios como se tivessem um microfone, porque a acústica é perfeita. Precisamente o governador do Forte tinha a patente general, colocava-se aqui ao centro, onde estava o Presidente da Câmara. E depois, todos os oficiais de patente superior tinham um banco que corria a sala, cada um deles sentava-se debaixo de cada um destes pilares que vocês veem aí em mármore, que depois eram iluminados com um candeeiro a petróleo ou a azeite. E não poderiam segredar entre uns e outros. Ou seja, se o que estivesse neste pilar segredasse para aquele, o governador facilmente ouvia graças à acústica e assim evitava os motins dentro do Forte da Graça. A capela original do Forte ocupava praticamente todo o cruzeiro do central. Nós estamos apenas num braço desse cruzeiro. Em 1934, como a população do Forte triplicou, a capela ficou reduzida a apenas este braço do cruzeiro, sendo o resto adaptado a refeitório, a armazéns e outros usos. O que vocês podem ver aqui na cultura da capela é o tipo de estilo rocaille francês do final do século XVIII. Estamos na presença de arquitetos franceses. E depois os frescos que nós descobrimos em obra, são já frescos do início do século XIX. Ali ao canto podem ver um dos aparelhos Wi-Fi que já está a transmitir internet para praticamente todo o Forte da Graça. O resto chão daquilo que é a casa do governador, nesta sala central, em 1959, no âmbito de uma campanha de pintura do Estado Novo aqui no Forte da Graça, foram aqui pintados alguns símbolos. A simbologia heráldica da cidade de Elvas, o símbolo do Forte da Graça, com o dragão, que está na porta do dragão, os dois construtores principais do Forte, o Condelip e o Valéry, e depois um livro aberto, onde se pode ler uma breve explicação daquilo que é a história do Forte da Graça de Elvas. Como veem, está ali quando começou a construção, julho de 1763, às vezes acabar em 1792, levou mais ou menos 30 anos a construir, empregando-se 6.000 homens nesta construção e 4.000 animais. Grande parte destes homens, muitos eram de Elvas, outros vieram de fora de Elvas, e houve uma parte da construção, uma fase da construção, em que já não havia mão de obra suficiente e o Marquês de Pombal manda abrir uma série de prisões norte a sul do país, em que os pretos vêm todos construírem o Forte da Graça. Termina com o custo que este Forte da Graça teve, 767 contos, 199.039 réis. Nos pode querer parecer que é pouco à altura, 767 contos de réis para uma construção de um forte, mas isto significa, em 1763, 120.000 moedas de ouro. Pronto. E para o Marquês de Pombal angariar todo este dinheiro para o Forte da Graça e para outras construções que ele ia fazendo, o monarca português, Dom José I, lança um imposto às mercadorias que entravam no Porto de Lisboa, um imposto de 4%, e é com esse imposto de 4% que constrói o Forte da Graça em Elvas e grande parte da Praça do Comércio. Dizemos que estamos já dentro da casa do governador, no piso onde ele habitava e trabalhava. Este é o salão nobre, digamos assim, do Forte da Graça, e cá temos de novo aquela decoração de estuques do rocaille francês do final do século XVIII. A cerimónia terminou cerca das 13 horas com um alentejo de honra para todos os convidados.